um grande empreendedor brasileiro, pioneiro em cibersegurança. Bem-vindos a mais um episódio do Conselho e Conselheiros. Glauco, quem que é o nosso convidado de hoje? Da onde você o conheceu? Não sei quando que eu conheci, faz muito tempo. O cara é parceiro aí já, um bandeirante que nem a gente brincou da segurança da informação aqui. Tem, acho que, mais tempo de carreira do que a gente. Cara espetacular, fundou uma das maiores empresas de cibersegurança do Brasil. Referência no mercado, como empresa, como profissional, cara que ajudou muita gente aí a desbravar esse mercado, formou muita gente boa que está espalhado por aí e fez uma carreira de sucesso com a empresa, alcançando talvez os maiores níveis possíveis de uma empresa brasileira de cibersegurança na história. Cristiano Lincoln, fundador da Tempest aí. Prazer estar conosco, muito obrigado por ter aceito esse convite, bater um papo com a gente, cara. Cara, super obrigado aqui pelo convite, prazerzão estar aqui com vocês e, pô, obrigado aí pela introdução, tô lisonjeado. Lisonjeado aqui, valeu. E agora também um conselheiro, não é? Agora também, próxima fase, exatamente. Mas antes da gente falar dessa parte profissional, dos empreendimentos, Lincoln. Quem é o Lincoln no dia a dia, na família? Cara, eu sou um cara tranquilo, assim, sempre fui apaixonado pela tecnologia. Comecei cedo nisso, tive muita sorte de começar cedo nisso. Meu pai era professor da Universidade Federal de Pernambuco, lá em Recife, anos 90, no comecinho da internet aqui no Brasil, e é ali que começou o acesso à internet. Então assim, tive acesso à internet a partir dali, foi ali que começou a história em tecnologia, em segurança, ali no começo dos anos 90. De lá para cá veio uma coisa atrás da outra, e assim, hoje em dia eu, assim, acho que é ir se desenvolvendo nisso e as coisas vão aparecendo. Então, assim, o acesso à internet, comecei a aprender, depois veio a vontade de fazer alguma coisa, não tinha nada, então vamos abrir uma empresa. Depois disso tem que ir atrás de cliente, é outro aprendizado. Depois disso tem que ir para São Paulo, outro aprendizado. E aí uma coisa vai levando a outra. Nunca planejei a vida, mas a vida foi levando. Foi num bom caminho. E a família? Quem é a família Lincoln? Família Lincoln, bom, eu, Ada, Gustavo e Luísa, né? Gustavo tem 10 anos, sou casado com a Ada. Gustavo Paulista aqui 10 anos, Luísa tem 20 anos. É verdade, ele nasceu aqui, Ele né? nasceu aqui, Verdade. Rapazinho paulista, do bom. Luísa, minha primeira filha, é do primeiro casamento, com 20 anos, tá lá em Recife, fazendo design. E hoje em dia, eu e Ada e Guga estamos aqui em São Paulo. Não deixou a Luísa se enfiar em tecnologia ou ela nunca quis? Cara, ela já tá se aproximando, já tá se mexendo ali com startup. Não deixa não. Não deixa não. Ela já tá se empolgando aí por uma série de coisas e vamos ver no que é que vai dar. Eu vi uma legal, assim, trabalhar com a esposa durante tanto tempo dentro da empresa, acho que foi uma experiência divertida. Foi uma experiência improvável de dar certo, mas por algum motivo deu e dá certo, né? Assim, a gente se conhecia, a gente já se conhecia antes, ela veio pra empresa, com o tempo a gente acabou ficando junto, ela saiu da empresa, porque a gente não pode, etc. Então, compliance, então ela saiu da empresa, ela era responsável pelas vendas. Na hora que ela saiu da empresa, eu me lembro, eu era sócio, meus dois sócios da época, o Evandro e o Kiko, eles me chamaram para ter uma conversa, porque depois de uns 6 meses dela fora da empresa, as vendas começaram a cair. Aí eles falaram, acho que é melhor você ir embora e ela volta. Foi mais ou menos isso, eles me deram meio que ultimato, assim, dizendo, a gente não tá nem aí pro casamento de vocês se virem, mas assim, traga ela de volta que tá dando ruim. Então, resolvam isso aí. Acabou voltando, a gente conseguiu uma forma de fazer funcionar bem ali, enfim, virou sócia da empresa, junto com outros sócios que a gente foi puxando ao longo do tempo e acabou dando super certo. Que legal. E agora também está encerrando o ciclo. Também, agora daqui a algumas semanas, exatamente. Então, que bacana poder... Isso aí. Mas quando a gente fala da parte pessoal também, eu sempre vejo vocês curtindo muito carnaval, né? Muito carnaval, exatamente. E isso faz parte da cultura da família de vocês? Faz parte por influência de Ada. Eu sempre fui aquele cara mais, né? Mais TI, mais nerdzão, tal, etc. E assim, depois que eu e a Ada a gente ficou junto, ela me apresentou esse mundo e assim, hoje em dia todo carnaval a gente tá lá, assim, raizeira, né? Ladeiras de Olinda, descendo, aquele calor maluco, mas assim... Recomendo. E os filhos também puxaram essa... Mais ou menos, assim. A primeira vez que a gente tentou levar a Guga pro carnaval... É paulista. Veja, assim, vou falar, o carnaval de São Paulo hoje em dia tá
bacana, viu? A Semana Pré de São Paulo tá de respeito. Agora eu lembro a primeira vez que a gente foi levar ele no carnaval aqui, e é toda aquela coisa, né? Pô, será que ele vai gostar? Ele odiou. Assim, Não gostou. calor, aquela coisa, a gente jogando espuma, não sei o quê. E foi um carnaval de criança, mas ainda assim, não funcionou. Não Da tua funcionou. formação, você sempre foi autodidata ou você também investiu nessa carreira mais acadêmica? Sempre fui autodidata, assim, desde o começo, assim, eu tive muita sorte em vários sentidos nesse aspecto de aprendizado. Meu pai era professor da Universidade Federal e foi fazer o doutorado dele na Inglaterra, na London School of Economics, e a gente foi criança ainda, pequeno, 5, 10 anos. Ali eu aprendi o inglês e ali também, primeiro o computador. E ele, assim, ele comprou o computador para começar a fazer os trabalhos de pesquisa dele, escrever a tese de doutorado, etc. E aquilo ali virou uma fonte de curiosidade e interesse ali que eu fui meio que aprendendo sozinho. Então, assim, a adolescência inteira foi uma coisa de aprendizado meio que na empolgação, né, lendo livro, estudando, etc. E depois virou também um aspecto acadêmico. Eu entrei em ciências da computação na faculdade, acabei nunca me formando por conta da empresa, então cheguei até o último período, assim, cheguei a fazer o trabalho de conclusão de curso. Olha só. Mas a Tempest me puxou, a gente já tinha empresa naquela época, tinha necessidade de vir morar em São Paulo para tocar um negócio aqui, e isso aí acabou me trazendo para cá. Então, um pouco dos dois, assim, mas eu acho que essa coisa de continuar aprendendo é essencial, assim. O lifelong learning, a gente tem falado sim, muito aqui, né? lifelong Diversas learning. pessoas que estão conosco aqui no podcast têm falado muito disso. E também teve o wide, né? De que seja um conhecimento amplo, não tão específico. Exatamente. E assim, eu acho que a própria coisa de você resolver empreender puxa esse wide, puxa essa amplitude. Você tem que entender de pessoas, de comunicação, de cliente, de mercado, de lei, depois de finanças, depois de estratégia, depois... Ou seja, o escopo do jogo vai aumentando, digamos assim. E se você não tem essa coisa de aprender com cada iteração nova, a empresa bate um teto, a verdade é essa. Então, sair da zona de conforto sempre foi o que puxou o aprendizado. Então, a gente meio que dava o pulo primeiro, né? Pulava do lado do fundo da piscina, pô, agora tem que aprender a nadar, vamos lá, entendeu? Mas já ia logo no fundo, nem viu o rasinho, não, né? vai pro fundo, assim, tem que saber tomar risco. E agora com essa virada, talvez, para trabalhar com conselhos e tal, vai continuar agora no wide long learning. Agora é no outro aspecto, outro exatamente. aspecto que também é contínuo e é bacana de se aprofundar, né? Sim, e a parte do empreendimento, assim, nunca teve uma curiosidade de trabalhar numa corporação, um convite? Como que a tua cabeça funcionava, assim, a partir do momento do conhecimento adquirido? Cara, assim, isso foi uma coisa muito, muito orgânica, assim, muito natural. A gente, quando começou a empresa, faz 25 anos, né? Então, foi em 2000 que a gente começou a empresa. Eu, o Evandro e o Kiko, os 3 fundadores ali da... E se conheciam? Da Tempest. Eu conhecia o Kiko conhecia o Evandro, a gente começou a ver que existia ali um interesse comum, existia uma incubadora e pesquisadora de tecnologia chamada CESA, Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, ligado à Universidade Federal de Pernambuco, fundado ali pelo professor Silvio Meira, que é conselheiro da Tempest até agora, e que enxergou ali uma demanda futura para o cyber. Imaginem, 2000, né? Já enxergava longe ali a coisa. Então ele sabia que eu e o Marco tínhamos esse background, esse conhecimento, chamou a gente chamou o Evandro e começou ali a empresa, muito pelo fato de que a gente queria trabalhar com cibersegurança, que nem se chamava cibersegurança naquela época, né? Era Information Security, Digital Security, sei lá. E não tinha nenhuma empresa que fazia isso na região onde a gente estava. Então a gente meio que começou uma empresa porque não tinha literalmente onde trabalhar com o assunto que a gente queria no lugar que a gente morava. E logo também ficou claro que para a gente trabalhar com aquilo, a maior parte das empresas para as quais a gente trabalharia estaria no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, e aí puxou-se logo uma vinda nossa para cá. Então foi uma coisa meio orgânica. Existia ali um ambiente de inovação, de tecnologia, assim, Pernambuco não tem a tradição empresarial, obviamente, que existe aqui em São Paulo, mas tem, assim, um excelente polo de tecnologia, assim, muita gente boa, excelentes professores, excelentes pesquisadores, e isso criava esse ambiente fértil ali de aprendizado. Então a empresa literalmente começou assim, a gente queria trabalhar com isso, a gente sabia que isso era importante, mas não existia um lugar para a gente trabalhar. Então, vamos começar uma empresa, vamos começar a fazer isso aqui, e foi assim que começou. E vocês foram uma das primeiras empresas de serviço de segurança mesmo. Né? Naquela época tinha, sei lá, menos de 10, eu acho. Assim, tinha módulo. Eu já estava em São Paulo trabalhando com segurança nessa época,
E que eu me lembre de verdade mesmo, de serviço, era módulo. O resto era vendedor de firewall. Era exatamente Firewall e isso. antivírus, assim, serviço mesmo era muito restrito. Exatamente. E foi uma grata surpresa quando vocês começaram a botar o pé mais aqui em São Paulo. Acho que a gente já tinha relacionamento antes mesmo de vocês virem pra cá com Malicuia. Uhum. Mas foi uma baita de uma surpresa e foi um começo do mercado, né? O começo Era um aprendizado aquilo ali, né? Porque você tem que meio que explicar o que a gente fazia e etc. E eu acho que a gente começou com uma pegada muito técnica, né? Assim, de conhecimento técnico ali, e o resto foi vindo depois, né? Assim, pô, o que é cliente, como é que trata, como é que cria relação, como é que você estabelece confiança. E isso tudo foi aparecendo a partir daí, mas começou com esse core de conhecimento técnico, que é um negócio que a gente tentou meio que incutir no DNA da empresa, né? Essa coisa de estar sempre pesquisando, aprendendo, formando gente, eu acho que foi essencial aí para esses 25 anos da Tempest. Eu reclamei muito deles, tá, Glauco? Reclamou Porque quando eu fui falar com eles, né, que eu via, eu conheci mais tarde do que vocês, né? Foi na época de FireEye, acho que você deve se recordar. Lembro demais. O quê? Eu tenho que ensinar esse pessoal a vender produto, pelo amor de Deus, olha como que... E assim, mas eu não conseguia entender o valor que tinha toda essa trajetória, aonde você leva realmente uma solução fim a fim, não é um produto que vai solucionar a dor do cliente no final, mas eu do outro lado da mesa, como um vendedor de produto, foi difícil a gente conseguir entrar ali a par e passo, né? E foi muito esse momento de amadurecimento do mercado, né? Ou seja, você tinha essas coisas, eram muito separadas naquela época, né? Ou seja, ou você fazia isso ou você fazia aquilo, né? E com o tempo foi se vendo que, assim, na realidade você tem que dar uma visão completa para o cliente, você tem que ter uma visão integrada das coisas. E foi legal a gente tocar esse amadurecimento da empresa, né? Assim, o mercado começou a amadurecer de fato e essas coisas que eram separadas, hoje em dia, tem que andar juntas, e você vê isso, inclusive, na estratégia das grandes empresas da área, né? Então, você vê grandes empresas de produto comprando empresas de consultoria e vice-versa, né? A Mandiant, uma puta empresa de consultoria, Google. Então, essas coisas estão cada vez mais juntas, né? Você vê até com inteligência artificial hoje em dia, empresas de inteligência artificial estão trazendo especialistas de serviços de analistas de segurança para treinar a IA, né? Então, assim, é o skill set que é importante, independente de como é que ele é aplicado. E a Tempest vocês sempre foram muito reconhecidos por fazer coisas diferentes, né? Assim, eu lembro que um dos primeiros projetos que eu fiz com vocês diferentes foi na época da Editora Abril, que a gente foi desenvolver, eu quero desenvolver uma plataforma de treinamento para segurança e desenvolvimento. Cara, eu lembro disso. Eu falei, cara, a gente precisa, mas deu merda pra caralho, a gente não conseguia, porque aí colocou o Petute pra conversar, o Petute não acreditava naquilo que eu falava, eu não concordava com ele, mas, cara, foram conversas muito bacanas, assim, e eram reconhecidos por isso, por fazer coisas diferentes, assim, tinha uma confiança do mercado de que não, chama os caras da Tempest que eles vão ajudar, não é vendedor de caixinha, não é só o pentest, assim, acho que esse histórico foi muito, muito, muito bacana e que fez a marca de vocês, né? Exatamente, cara, acho que foi bem por aí mesmo, assim, a gente sempre tentou trabalhar, assim, de first principles, sabe, assim, tipo, de quais são os princípios da coisa, e tem muito em segurança que tem a ver com você aplicar um mindset de como encarar os problemas, tem uma base técnica, mas também tem um mindset de como encarar os problemas. Então, se você olhar nesses 25 anos, quantidade de revoluções tecnológicas que aconteceram, pô, tem N. Assim, quando a gente começou não tinha mobile, assim, depois não tinha nem web na prática, né? Não tinha nem web. Aí veio a web, aí depois veio e-commerce, depois veio mobile, depois veio, dispositivos, né, com ATM, carro, e agora tem A. Então, se você mantém uma base técnica de pesquisa, de criação e formação de pessoas, e você consegue cultivar um mindset de segurança, isso é transportável de tecnologia para tecnologia. Então, quando alguém chegava com uma coisa nova, por exemplo, a Threat Intelligence, por exemplo, a gente começou a fazer lá em 2012, 11, quando não existia, mas você aplica esse mindset para coisa e você acaba conseguindo resolver ou ajudar em algum problema. Então, foi muito isso, essa coisa de pensar base em first principles. Perfeito. E assim, uma coisa que me chamou muito a atenção é a cultura de vocês. Eu queria que você falasse um pouquinho mais da cultura Tempest, né? Seja no pessoal técnico ou até mesmo no pessoal comercial. Eu tentava contratar o pessoal do time deles, mas ele conseguia blindar aquele time frente ao mercado, né? Como que é essa cultura que ficou tão incutida nesse time brilhante que vocês possuem? Cara, isso é uma grande pergunta, Nicolas. Assim, é um negócio que a gente olha para trás e vê que
que funcionou, mas não foi um negócio que a gente construiu de forma pensada, porque ninguém sabia o que era isso há 20 anos atrás. Então, foi meio que sendo construído organicamente. E tem aquelas frases do mundo de negócios, né, sobre estratégia versus cultura, e tem aquela polêmica, o que é mais importante, a cultura ou a estratégia? Eu sou da visão de que, assim, uma frase que eu gosto é cultura como estratégia no café da manhã. Assim, não adianta você ter uma estratégia brilhante se o comportamento e os valores das pessoas que estão ali não executam aquilo ali, não levam aquilo para frente. Então, eu acho que a cultura da Tempest, assim, ela começou primeiro muito técnica, cabeça de hacking, de engineering e tal, como é que, né, muito desse lado mais bit byte que a gente está falando, e ela foi evoluindo a partir daí. Então, eu acho que um grande elemento foi essa questão do DNA técnico, certo? Que hoje em dia a gente fala nisso na empresa como hacking engineering, que são meio que um dos princípios ali. Uma outra coisa que foi parte dessa construção, que veio muito de Evandro, um dos nossos sócios fundadores também, essa questão do relacionamento com o cliente, né? Ou seja, a gente sempre colocou o cliente na frente, tentou buscar relacionamento de longo prazo, né? Então, não estou aqui para lhe vender um negócio para hoje, eu estou interessado em criar um relacionamento de confiança de longo prazo aqui, baseado em expectativa, cumprir ou exceder aquela expectativa e vai trabalhando. Então, eu acho que esses foram dois grandes pilares, assim, de DNA técnico e de relacionamento. E aí, a partir daí, veio o lado mais humano da coisa, no sentido de, cuidar das pessoas, tratar bem, sabe, assim, conseguir ter um ambiente de aprendizado. Essa coisa da cultura da empresa foi um diferencial competitivo nosso, continua sendo, mas, assim, por muito tempo, o mercado não entendia muito por que ninguém sai de lá? Por que as pessoas, né, assim, o que é essa identificação com a empresa que as pessoas tinham? E eu acho que tinha muito a ver com isso, assim, da gente tentar criar um ambiente de aprendizado do ponto de vista do core do que a gente faz, né, de segurança, etc. Criar uma cabeça de se relacionar com o cliente, de não priorizar o curto prazo, de olhar para o longo prazo de fato, de saber que essas coisas demoram. E assim, esses valores e tal, isso é que nem juro composto, assim, é pequenininho e tal, mas quando você projeta isso 10, 15 anos, cara, fica gigantesco. Bela definição. E é um patrimônio, isso é um patrimônio que a empresa acaba desenvolvendo com o tempo e que é todo dia. Porque cultura é comportamento junto com valores. É assim, o que é considerado importante aqui? Né? Como é que as pessoas se comportam na hora que tem um problema? A gente vai atrás de culpado ou a gente vai atrás de resolver o problema? Né? Na hora que tem uma situação com o cliente, a gente vai atrás de priorizar o que precisa ser feito ou a gente vai atrás de, não, deixa pra lá. Então, isso são as coisas do dia a dia que você vai criando. E a partir daí, quando você vê, organicamente, você tem uma cultura. A gente foi meio que... À medida que a empresa foi crescendo, assim, isso tudo era muito orgânico. Lá para 2015, mais ou menos, a empresa já tinha umas 100 e poucas pessoas, a gente foi começar meio que institucionalizar isso um pouco mais, assim, e tratar a cultura como um elemento de negócio, de fato. E aí a gente incorporou isso na nossa comunicação, no onboarding, sabe, em processos, em treinamento... E a coisa foi se solidificando. Então, é legal escutar isso, que você tentou tirar pessoas de lá e não conseguiu, porque acho que tem muito a ver com isso. E eu acho que do ponto de vista do lado técnico da coisa, assim, do core do que é feito tecnicamente na empresa, é você manter um pouco esse espírito de pesquisa, de desenvolvimento, de trabalhar com coisa de fronteira. Tem todo um osso do dia a dia, mas também tem filé de coisas de fronteira que você tem que saber incorporar ali para a coisa continuar interessante de um jeito ou de outro. E ainda nessa linha de cultura e de o jeito Tempest de ser, vocês cresceram muito, vocês fizeram aquisições. Como é que foi conseguir manter essa cultura blindada, vindo gente de fora, com investidores? Como é que foi trabalhar isso aí? Foi fácil? Deve ter sido, né? Não. Fácil nada né? A verdade é essa. Então, deixa eu contar um pouco essa história. A gente veio de 2000 até 2015... 15 anos já, né? Então, assim, já foi bastante tempo. Como meio que uma empresa boutique. Uma consultoria boutique que, fazia um conjunto muito bem definido de coisas e tal, e tinha esse trabalho. Mas, assim, naquela época, os 3 sócios eram eu, o Marco e o Evandro. E a gente tinha que, durante essa primeira fase da empresa, a gente tinha essa visão de que isso aqui não era para escalar nem ser muito grande, pelo menos durante aquele período. Em algum momento do tempo, ali por 2014, 2015, a gente viu que, esse mercado está crescendo, está amadurecendo, tem oportunidades, a gente acha que dá. Aquela coisa de pula primeiro lá do fundo da piscina e depois vai aprendendo. Aí a gente foi atrás de investimento.
E aí recebemos uma primeira rodada partiu de vocês. Partiu da gente. Tá. Partiu da gente. Disse, pô, a gente quer agora... A gente tocou a empresa até esse momento como uma boutique de consultoria super bacana, lifestyle business, empresa rentável, todos os sócios bem, etc. Mas ninguém estava muito preocupado em crescer e ficar grande naquele momento. Só mais uma pergunta, em termos de processo e governança, já estava com uma cara preparada para receber investimentos, que a gente sabe que no início é um pouco mais conturbado, a gente, né, não se preocupa tanto com essa parte. Vocês já estavam estruturando toda essa parte? A gente já estava começando nesse processo. Então, por exemplo, você tinha toda uma formalização ali jurídica da equipe de funcionários, né? A gente já era uma empresa auditada, a gente já auditava as nossas próprias contas, mesmo antes do investimento. Perfeito. Ou seja, a gente já meio que tinha alguns elementos de maturidade, de governança ali naquele momento. Apesar de ser uma boutique, a gente achava importante algumas coisas e a gente começou a fazer isso ainda naquela época. E aquele professor já fazia parte de um conselho, mesmo que informal, que você tinha comentado ou não? Ainda não. É só dicas e conversas, etc. Mas nesse momento, basicamente, os 3 sócios ali, junto com o time, e a gente foi trazendo pessoas e a empresa foi amadurecendo. Bom, então nessa época, assim, a gente resolveu, assim, dar um próximo passo, né? E começar, a gente achou que tinha uma oportunidade grande de mercado, que a gente estava numa boa posição para ir atrás, a gente resolveu tomar risco e cair para dentro. Então fomos atrás de investimento, isso ali no final de 2015, recebemos ali nossa primeira rodada, na época foi uns 29 milhões mais ou menos, e o objetivo desse levantamento, desse capital, era para desenvolver produto. Então ali a gente ainda era uma empresa de serviço, mas assim, a gente já achava que tinha espaço para começar a desenvolver produto de software, e começar a fazer essa transição, e depois isso virou Eu Pescador, e Alaume, e etc. E também para possivelmente começar a adquirir empresas, certo? Ou crescer de forma inorgânica. Então, nesse momento, a gente recebemos a primeira rodada de capital e ali começou uma fase de crescimento e expansão da empresa. A gente fazia uma coisa só, a gente começou a fazer 3, 4 coisas diferentes, em paralelo, tentando fazer isso de forma integrada, trazendo aquela visão. E aí você comentou, Nicolas, sobre essa coisa de produto versus serviço, etc., a gente recebia o feedback dos clientes de que, olha, gosto muito de vocês para o serviço, mas, queria trabalhar com vocês produtos também, preciso de gente Chegava que integre. a demanda do cliente. Chegava a demanda do cliente, a gente dizia não, e não, e não, e dizia, chegou a hora que você, por que a gente está dizendo não para isso aqui? Né? O cliente precisa, tem uma visão integrada aqui que dá para colocar, e a gente resolveu, não, vamos começar a fazer. Foi um pouco daquela época que a gente começou a se conhecer, do FireEye, etc. E a gente viu que a gente não sabia fazer. É diferente, né? É diferente. Né? Então, assim, foi o contato com o mercado e a realidade lhe dá um feedback. Não é só vender a tapa caixinha. na cara. Exatamente. Então, assim, a gente viu, a gente é muito bom num conjunto de coisas, a gente não é bom nisso, pelo menos não ainda. Mas os fabricantes também chegavam até vocês, porque vocês eram o trust advisor do cliente, né? Eles queriam estar de mão dada. Exato, mas o business é diferente, né? A mecânica é diferente, o tipo de skill set é um pouco diferente e tal. Então, é um business diferente de fato, que naquele momento a gente não sabia fazer. Então aí que começou a gente, vamos ver se tem parceiros aqui que dá para fazer, que dá pra gente trabalhar. A gente conheceu o Fernandão e o Guaraldo, da Easy Security naquela época. Abraço, pessoal. Obrigado pela parceria de sempre. Os dois parceiraços, assim, viraram amigos e tudo mais. A gente estava buscando uma empresa que tivesse esse know-how e eles estavam buscando entrar mais na área de serviços. Foi isso mesmo. Então, assim, tinha uma combinação de fatores ali de encaixe muito interessante de o que as duas empresas achavam que precisava para o futuro. Então, encaixou super bem isso. Em termos das pessoas e do relacionamento, funcionou super bem, né? O Fernandão é um cara que, é muito próximo até hoje, Guaraldo também, mas especialmente o Fernandão naquela época, e ele era o CEO da empresa. A gente bateu o santo ali e começamos a trabalhar em conjunto. Até mesmo os clientes que vocês atuavam coincidiam, lembra? Exatamente, assim, tinha muita complementariedade entre os dois negócios, em termos de portfólio e em termos da base de clientes. Fazia sentido para eles, fazia sentido pra gente. Fechamos ali a parceria e começamos a trabalhar. E assim, M&A nunca é fácil. Nunca. Né? Por definição. Tá? Então, assim, aprendizado de negócios aqui. não é só pegar um cheque. Não é só pegar o cheque. Na realidade, o day after é quando começa o trabalho de verdade, de você integrar time, integrar cultura, integrar processo, integrar discurso comercial e tudo mais. E assim, foi um aprendizado gigantesco. Uma parceria gigante com o Fernandão e com o Guaraldo para fazer isso funcionar.
né? A coisa precisa ser de mão dupla. Então, assim, ali foi a Tempest que adquiriu a EZ. Mas a EZ estava aportando um monte de conhecimentos, know-how, skill e pessoas. O Fernandão, assumiu toda uma área de marketing de negócios dentro da empresa e de estratégia, assim, um escopo mais amplo, assim. A gente percebeu logo que não dava para, tipo, ficar duas empresas uma encostada na outra. Tinha que, de fato, integrar e trazer a visão e o know-how e a expertise que eles tinham para todo o nosso negócio e fazer isso funcionar de alguma forma. É um aprendizado gigante. Demorou um tempo até a gente conseguir azeitar a coisa, mas acabou funcionando muito bem. Isso foi um motor de crescimento muito grande para a empresa. Assim, de 2000 a gente fechou o negócio com eles, acho que foi em 2016 para 2017, por ali. A gente recebeu a rodada em 2016. A gente fechou ali o negócio com eles em 2017, mais ou menos, com todo um planejamento, um cronograma, enfim. E assim, ali começou uma fase de crescimento muito grande da empresa. Então, assim, em termos de faturamento, em termos de pessoas, em termos de escopo. A gente já tinha um escritório na Inglaterra naquele momento, a gente já tinha uma operação em Londres desde 2013, que a gente resolveu abrir meio que por conta própria mesmo, sem capital, sem nada, meio que Manda um cara pra lá e... exato. E eu lembro que essa operação atendia muito o pessoal de mídia, né? Mídia, Qual que era essa... Cara, isso é uma história muito engraçada, assim, essas coisas que vão acontecendo, assim. A gente em 2013, assim, antes ainda da gente ter levantado capital, ainda na fase meio boutique, né? Boutique de consultoria, a gente, pô, vamos lá, conhecia um pessoal de fora, ia lá, disse, cara, a gente acha que dá pra trabalhar lá, assim, a gente acha que tem, porra, né? Uma substância aqui para conseguir fazer lá também. E aí, assim, o planejamento estratégico daquela época era assim, pô, a gente faz pentest aqui em real, a gente podia vender o pentest lá, executado aqui, cobrar em libra, gastar em real, vamos. Assim, foi meio que nesse nível. Escolhe alguém, quem quer ir? Vai. Meio que nesse nível, assim, de planejamento estratégico. Teve a maturidade das coisas lá em 2012 para 2013. E, assim, de novo, aquela coisa de tomar risco, de se jogar e você meio que ter que aprender. Então, a gente montou um time lá, inicialmente, com 2 pessoas. Eu passei, de 2013 até 2015, 16, eu ia 5, 6 vezes por ano para Londres. O fato de já ter morado lá quando era criança facilitou muito, né? Meu inglês é sotaque britânico, então ajudava, eu conhecia a cultura, etc. A gente abriu o escritório em Londres e começamos a trabalhar. E assim, a gente demorou uns 3 anos e meio para vender nosso primeiro pentest lá. 3 anos e meio? 3 anos e meio. Mas a gente, com 6 meses, começamos a vender outra coisa, que era Threat Intelligence. Então, assim, o nosso planejamento era para fazer uma coisa, chegou lá, a gente viu que foi outra coisa. E a história de como isso aconteceu foi interessante. A gente já fazia trabalhos de Threat Intelligence aqui no Brasil, desde 2011, para o mercado financeiro, fraudes, cybercrime, etc. Enfim, fomos para a Inglaterra com a cabeça não de fazer isso, porque na Inglaterra não tem fraude, ou pouca fraude, e sim vender testes de segurança. Chegamos lá, começamos a trabalhar. Lá pelo 5º mês, 6º mês mais ou menos, a gente estava num evento e eu conheci a Vicky Gavin, que era a CISO da The Economist, da revista. E assim, eu lembro, era um evento em que a gente tinha assim, tipo um standzinho bem pequenininho, o nome da empresa aqui em cima, Tempest Security Intelligence e tal, folderzinho, aquela coisa bem, né? E aí ela assim, olhou o nome da gente, passou, sentou na minha frente e disse, olha, eu vi que no nome de vocês tem inteligência e eu queria saber o que é que vocês fazem de inteligência. E eu comecei a contar para ela o que a gente fazia de Threat Intelligence no Brasil. A gente trabalha com isso, faz isso, etc. Ela falou assim, pô, interessante, vamos fazer uma prova de conceito. E ela fez uma prova de conceito durante 3 meses. Eu vou trazer de graça, obviamente. Prova de conceito 3 meses, trabalhamos, a gente teve que se adaptar, né? Porque assim, o The Economist não tem problema de fraude, mas ele tem problema de hacktivismo, ele tem um problema de nation state actors, ele tem outras categorias de problema, que é, de novo, aquilo que eu comentei de você pegar o mindset. De branding, já tinha alguma coisa de fake news, essas coisas? Não. Tinha pequeno, mas assim, muito pequeno naquela época. Assim, eles tinham problema principalmente com ativismo e com alguns tipos de reportagem mais sensíveis que eles faziam, que tinham implicações políticas, etc. Então esse era um pouco o cenário de ameaças deles. E a gente fez uma prova de conceito para eles durante 3 meses, eles adoraram o resultado, contrataram a gente e depois indicaram a gente para BBC, que fez uma prova de conceito, trabalhamos com eles, gostaram, contrataram. Depois nos indicaram para The Guardian.
a revista, né? O jornal, Sim, enfim. sim. Trabalhamos para ele, fizemos uma prova de conceito, gostaram do resultado e contrataram. E aí começou. Então, assim, o começo, a gente que foi com a estratégia de vender security testing, chegou lá e começou a vender threat intelligence de um jeito completamente diferente do que a gente fazia aqui, em termos da ameaça. A ameaça não era cybercrime e fraude financeira, era um outro tipo de coisa. Eu lembro que, assim, foi 2014 ou 15, quando teve aqueles ataques terroristas lá na... No metrô? Não, foram os da França. Tiveram... tinha uma revista francesa chamada Charlie Hebdo. Exatamente. Teve a charge. Da charge Lembrei. lá, etc. E aí, pô, foram lá e metralharam e tal. E assim, isso gerou uma onda de hacktivismo enorme contra órgãos de mídia. E a gente estava lá. Né? Depois veio assim, uma série assim, um perfil de ameaça completamente diferente assim, de coisa. Hacktivismo lá era uma coisa muito séria, porque eram órgãos de mídia que davam extremo valor à sua credibilidade. Então, pô, a BBC publicar que, sei lá, a rainha morreu ou qualquer coisa do gênero, era um negócio, assim, seríssimo. Então, assim, era um outro modelo de ameaça, mas que podia beber da mesma fonte das disciplinas e métodos e técnicas de threat intelligence. Então, ali começou a experiência da gente na Inglaterra e depois trabalhando para supermercado, para Tesco, para banco, para uma série de outras coisas. Mas começou ali meio que de forma orgânica, ainda antes da gente receber investimentos, né? E quando recebeu o investimento, vocês já montaram esse conselho, também com integrantes da EZ? Quando surgiu o primeiro conselho? O primeiro conselho, de fato, assim, mais formal da coisa, surgiu quando a gente recebeu o primeiro aporte de capital, né? Então ali a gente tinha um fundo chamado Port Bank, que foi quem investiu a gente ali na época. É brasileiro esse fundo? É brasileiro. É um fundo que, enfim, o João Lopes, que hoje em dia, que era da Port Bank na época, hoje em dia é presidente do Banco Fator, cara, pô, super conhecido no mercado financeiro, parceiraço, abraço, João. Assim, um cara que ajudou muito a gente, teve muito insight interessante. Ele sacou a empresa, sacou o potencial do mercado e soube trabalhar com a gente para a gente ir meio que subindo a barra da empresa sem matar o que fazia a empresa efetivamente funcionar e ter diferencial. E não é que ele tinha uma tese de cibersegurança, realmente vocês chegaram como um produto para o portfólio e eles... Ele tinha uma visão para o mercado de cibersegurança. Já tinha. Que legal. E ali também foi quando começou o relacionamento da gente com a Embraer. Esse fundo de investimento era um fundo de corporate venture capital que tinha dinheiro da Embraer ali dentro. E isso lá em 2015. Olha a visão, né? E assim, eram várias áreas estratégicas, assim, para o futuro, sei lá, tinha drones, tinha tinha várias coisas, e uma das áreas era cyber. E ali eles conheceram a gente, pô, bateu o santo ali, né, da interação, etc. E fizeram o primeiro aporte de capital. E aí trouxeram, assim, o João, pô, presidente do Banco Fator, um cara que tem, pô, 40 anos de mercado financeiro do Brasil, conhece todo mundo, já viveu todas as situações possíveis e imagináveis. Então ele aportou muita experiência pra gente, assim. Não só experiência de práticas, processos, etc. E isso, obviamente, foi muito importante. Mas também, assim, experiência de negócio, de estratégia, de situação. A gente sempre teve uma capacidade de aprendizado muito rápido, mas é muito melhor você aprender com o erro dos outros, né? Com alguém que já passou por aquilo ali. Então, quando chegava uma situação, ele já trazia um tipo de visão que era muito diferente da nossa, né? E tem que saber construir esse relacionamento para você conseguir beber dessa fonte sem você perder a identidade, sem você perder o que faz aquilo de fato se mover ali, o que é o DNA do negócio de fato. Então, a gente conseguiu de alguma forma fazer isso. Então, por exemplo, quando a gente estava nesse processo com a EZ, quem apresentou a EZ pra gente foi o João, que conhecia de um outro negócio. Pô, a gente tá precisando aqui. Ele conhecia alguém que conhecia alguém, conhecia uma empresa legal. Vocês deviam conversar com esse Fernandão, com esse Guaraldo aqui. Conversamos, pô, legal, bateu o santo, etc, bora. E então foi um processo que foi sendo, foi se solidificando, assim, foi criando base para a gente poder crescer em cima disso. E, enfim, tocamos a empresa a partir daí, todo esse processo de crescimento. E aí, assim, a estratégia da gente ali naquele momento era de crescer através de M&A, em que a EZ cumpriu esse pedaço e colocou a gente no mercado novo, e também começar a desenvolver produtos de software, né? Então, ali que começou, por exemplo, a coisa com o Pescador, né, lá do Rafael, que
trouxemos ele ali para dentro, compramos ali o que tinha, crescemos, plugamos ele na nossa base de clientes, cresceu. Depois a gente acabou vendendo para Nobify e para o Mitnick, né? Assim, o Mitnick, pô... Imagina, emblemático, Pô, né? Então o foi negócio assim, com o Mitnick não é pra qualquer um, né? Cara, Caramba. assim, tipo assim, era meu, né? Eu conheci ele desde os tempos dos anos 90. Conheci não, né? Conheci de Sim, fama. uma referência Uma pra referência. gente. Caraca, cara, a gente vendeu a empresa pro Mitnick, olha só, foi lá, vendeu, assim, conheceu o nosso escritório, foi lá, pô, foi muito legal, assim, rest in peace, Kevin. Assim, essa fase aí em que a gente teve um aporte e a empresa começou a expandir foi uma fase muito rica, assim, de experiência, de aprendizado, de crescimento. Boa parte das pessoas que estão na empresa hoje vieram dessa época, seja porque vieram da EZ, seja porque vieram quando a gente estava expandindo o time comercial, time de negócios, fazendo outro tipo de brand, de comunicação. Então foi uma época muito interessante e o conselho, como você comentou, ele estava ali no guidance, né? Não estava na execução do dia a dia, isso era do time que precisava, né, ali bater tambor todo dia e tal, mas existia um norteamento estratégico mais claro e mais definido, que eu acho que foi uma das grandes coisas que esse primeiro conselho mais estruturado, com gente séria, profissional, o William e o João, os dois sócios ali do fundo, mais a gente também, trouxe, que eu acho que é um dos papéis mais essenciais do conselho, né? Você tem ali, o management está ali fazendo a coisa acontecer no dia a dia, batendo o tambor, resolvendo os problemas, etc. Mas o conselho ele tem um papel, além de accountability, né? de cobrança, de métrica, né? de você ter alguém para se reportar, para se suportar, mas também de norteamento estratégico. Porque é muito fácil você, durante o dia a dia, você meio que esquecer ou se distrair de, pô, pra onde que tá apontada a nossa bússola? O operacional te comer e O operacional você te não, come e não conseguir... você olha pro lado e diz, pô, era pra eu estar indo pra lá ou pra cá? O mercado me levou pra cá, mas será que eu quero ir pra cá, né? Então, assim, você ter, de fato, um plano mais amplo, que tem um norte, um norteamento estratégico, começou a partir dali. Então, por exemplo, quando a gente abri Londres em 2013, na base do Vai Que Dá, Com o conselho não tinha rolado. não né? tinha rolado, assim. Ou pelo menos não tinha rolado Daquele jeito. daquele jeito, assim. Acho que talvez teria sido mais fácil, assim, mas esse papel do conselho de dar esse norte, e assim, você tem que ter plano, o plano tá sempre sendo calibrado, né, com o dia a dia, mas assim, você tem que ter um norte, tem Já que ter uma tinha aquele bússola. modelo de governança, ata, periodicidade. Cara, tinha, mas assim, não era muito rígido naquele momento, porque ainda era uma empresa pequena. 150, 200 pessoas. Assim, era um fundo de VC, de Venture Capital. Então, assim, a coisa é um pouco mais solta mesmo, porque é um negócio que está em fase de crescimento acelerado. Então, assim, é um jogo de que você precisa ter um norte, você precisa ter regras e governança, e precisa gerenciar o risco, que já começa a ser maior, risco jurídico, risco financeiro, Sim. risco contratual, risco trabalhista. Essas coisas precisam estar muito redondas, mas ainda assim, é uma empresa de growth. Então, assim, você precisa ter flexibilidade para poder correr e dar passo e ir crescendo e experimentando. As coisas não estão assim, não é mecânico, assim, que tipo, só faz mais disso que funciona. Ainda é numa fase que você precisa meio que aprender a construir um motor para um outro momento da empresa. A gente saiu daquele momento boutique e foi para um momento de growth, em que M&A, cultura, produto, processo, e a coisa começou a ganhar uma outra estrutura a partir dali. Legal. E aí veio o segundo momento de conselho, né, Nick? De quando veio a Embraer de uma forma mais forte, e aí sim criou-se um modelo mais organizado de conselho dentro Sim. do mais tradicional, vamos dizer assim. Sim, exatamente. Fruto da governança deles, né? E até Exatamente. antes disso, só uma curiosidade. Vocês estavam indo ao mercado para uma segunda rodada ou dentro daquele ecossistema foi natural essa... Não, a gente foi para o mercado para uma segunda rodada. Então, o Series A da gente foi com a Portbank, que puxou ali o crescimento da empresa 2016 até 2019. Chegou em 2019 e disse, pô, a gente acha que dá para dar mais um salto, a gente quer pegar agora, pô, né, mais de 100 milhões de reais aqui para poder expandir para um outro patamar de empresa e continuar aproveitando essa oportunidade. Então, a gente foi para o mercado, a gente fez um processo competitivo, tal, roadshow, enfim, tudo aquilo que você conhece.
E a gente acabou fechando com a própria Embraer, que já tinha relacionamento através do fundo. Os caras podiam ter poupado vocês do Roadshow, né? Mas não teria tensão competitiva, não seria um deal tão Talvez bom. o deal não fosse tão bom, né? Exatamente. Mas enfim, é tudo aprendizado, né? Assim, o próprio fato de você, a gente estava comentando isso um pouco antes, né? O próprio fato de você ter que fazer o pitch da sua empresa, né? Para diferentes perfis de investidores. Você aprende muito. Aprende demais, assim, aprende demais. É meio massacrante o processo, porque é cansativo, mas você aprende muito e isso tudo vai subindo a maturidade. Então, a gente fez um processo competitivo, né? A gente estava, no final das contas, entre a Embraer e uma empresa de fora que queria entrar aqui no Brasil, naquele momento, obviamente que eu não posso falar quem é. E a gente escolheu ir com a Embraer, porque a gente achava, assim, que tinha muita coisa a ver em termos de visão do longo prazo, em termos de, a Embraer é uma puta campeão nacional, essa empresa talvez a grande empresa, né, de engenharia tecnológica do Brasil, multinacional, etc. Tinha tudo isso, além de uma série de coisas interessantes em relação à engenharia aeroespacial, cibersegurança nesse ambiente, né, tem toda uma fronteira disso aí. Que esses foram para a Embraer Defesa, né? Que tem todo esse mote. Exatamente. Né? A gente ali no começo, hoje em dia a Tempest está encaixada dentro da área de novos negócios da Embraer, mas naquele momento estava dentro da área de defesa por conta dessa visão. Então ali foi em 2019, 2019 para 2020, a gente fechou ali no final de 2019, começo de 2020, eu lembro que começo da pandemia, aquela confusão, Sim, enfim, aquela loucura toda. E a Embraer ali, ela adquiriu 51% da empresa. Então, ela passou a ter controle majoritário, né? Ainda existiam o fundo, ainda existiam a gente como, né, o nosso grupo de sócios, já bem mais expandido do que eu, o Evandro e o Marcos. Já tinha ali vários outros sócios, a Ada, o Aldo, o João, o Fernando. Depois entraram o Gustavo, o Rafael, o Bezerra e o Henrique. A gente foi expandindo e trazendo pessoas de dentro da empresa para dentro da sociedade, porque isso de fato é que faz crescer, né? Assim, não é uma coisa de uma pessoa só, são pessoas ali que se identificam com o negócio e que levam aquilo para frente. E ali a Embraer entrou com 51% e subiu a barra em termos de governança, método, planejamento, gestão. Primeiro porque a ambição era mais alta. E segundo, porque, assim, a Embraer está acostumada a trabalhar num nível de governança que, né, você tem que corresponder àquilo. Então, ali a gente estruturou a coisa e eu acho que, assim, funcionou muito bem porque a gente não virou um departamento da Embraer. A Tempest continuou sendo a Tempest, com a cultura da Tempest, com uma empresa separada. Trabalhando para os clientes da Tempest. Trabalhando para os clientes da Tempest. Então, assim, a gente pegou ali um pouco do melhor dos dois mundos. A gente trouxe o capital, a experiência, a governança, a solidez corporativa da Embraer, que a gente sabe que foi muito importante para os nossos clientes, né? Assim, dizer, isso aqui é uma empresa que, cara, essa empresa aqui não vai estar aqui daqui a 5 anos, 10 anos, etc. É uma empresa de referência nacional. Mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu manter o DNA da empresa e a velocidade da empresa, continuando como empresa independente, em que a Embraer tinha 51%, e a forma de fazer isso funcionar foi o conselho. Foi a composição do conselho e a gestão que o conselho fazia desse processo como um todo. Então, ali a gente montou de fato um conselho mais estruturado, com 6 posições. Eu abri mão da minha posição no conselho, porque eu era CEO. Sim, então, conflito de interesses não pode haver. Etc. Então, assim, ali, ainda no nosso modelo Venture Capital, eu era CEO e sócio e também fazia parte do conselho. Então, tava um pouco de tudo ali. Nessa hora, eu disse, vamos dar um passo para trás aqui. Existe aqui uma função que é importante de ser preenchida por pessoas que tenham independência e consigam me criticar, né, me aconselhar, sem estar ali envolvido no dia a dia, com um senso de perspectiva ali que vai ajudar nisso. Então, porque o gabarito também dos outros conselheiros ali, meu amigo, você estava me falando aqui. Exatamente. Então, a gente montou um conselho com 6 posições. Então, ali a gente tinha o Eduardo Gouveia, foi presidente da Cielo, enfim, conhecido aqui no mercado, né? Investidor de startups, enfim, um dos principais executivos do mercado, conhece de tudo e conhece todos. Né? Sim. A gente tinha ali o professor Silvio Meira, né, a referência tecnológica no Brasil em termos de inovação e tudo mais, que estava lá no começo da Tempest, né, que foi quem bancou a Tempest dizendo, vamos fazer esse negócio sim, vou confiar nesses meninos malucos aqui e vamos fazer. Então ele estava lá, super bacana. A gente tinha ali o Manuel Amorim,
que foi presidente da TIM, foi presidente de um monte de empresas, hoje em dia já faleceu, mas assim, tem um livro dele, inclusive, assim, um cara super experiente, executivo, assim, realmente um dos que construiu o mundo empresarial brasileiro, anos 80 e 90, uma referência gigante. A gente tinha ali o Jackson Schneider, presidente da Embraer Defesa, enfim, também um executivo extremamente experiente, né? Enfim, vivência internacional, presidente da Mercedes-Benz do Brasil. Você vê que tinha gente que não era só de tecnologia, né? Você tinha gente de business mesmo, de fato. A gente tinha ali o Dimas Tomelin, que continua sendo do nosso conselho hoje, que é o vice-presidente de estratégia da Embraer. Então, a gente tinha uma cidade de experiências ali que foi muito bacana para a empresa e que foi um aprendizado enorme para mim. Acho que é isso que eu ia te perguntar. Como é que foi para você lidar com essas críticas, com esses conselhos, às vezes não tão direcionados ao que você entendia que ser correto? Exatamente. Assim, cara, foi um super aprendizado. Eu acho que a própria experiência desses executivos, dessas pessoas, ajudou a facilitar o processo para mim. Porque desde a composição, eles viram que, não faz sentido isso aqui virar um departamento da Embraer, vamos manter a independência. E disseram, a gente sabe de um monte de coisa, mas a gente não entende de cyber. Então a primeira coisa foi que eles pediram foi, começa a dar um banho de loja pra gente do que é esse business, de como é que ele funciona aqui nas empresas. Então partiu de uma receptividade, de uma abertura deles que me deixou muito à vontade. Em termos de explicar o business para eles e eles irem criando as expectativas e criando o entendimento deles do negócio. E assim, pessoas muito experientes, muito inteligentes, de cara já fazem... Assim, era impressionante, cara. Assim, as perguntas que eles faziam era assim, parecia que eles... Conheciam. Exato. Assim, parecia que eles estavam assim no negócio há 2, 3 anos já. É business, né, Lincoln? No final das contas business, é business, cara, não importa se você tá vendendo segurança, tecnologia, carro, avião. Exatamente. É E eu acho que esse aí foi o meu primeiro aprendizado. Assim, a gente que vem da área de tecnologia, aqui tudo é diferente. Aqui tudo Não é tão apaixonado ali por não é crítica ao conteúdo, é crítica ao processo, é uma sugestão pra você. Exato, e a sua estratégia, onde é que você quer chegar? E, você tem um plano, você não tem, o que você pensou nisso, não pensou naquilo? Então, assim, as perguntas que eles faziam e os pontos que eles faziam eram muito bem embasados. Então, assim, qualquer assim, se eu achasse ruim, eu não tava sendo sério. Entendeu? Assim, porque tipo, isso aqui faz sentido, assim, eu preciso me preocupar com isso aqui de fato. Então, isso aqui é um sinal de que se eu não cuidar, vai dar AM lá na frente. Entendeu? Por quê? Porque eles já viram isso acontecer antes. Então, assim, esse aprendizado aí foi até de você estruturar o processo do conselho, entendeu? Assim, de que assuntos trazer. O que é assunto de conselho? E o que é assunto de management? Entendeu? Assim, você não quer, assim, o tempo dessas pessoas é super escasso e, assim, você não quer ficar trazendo detalhe do dia a dia para lá. Então, até esse processo de filtragem, né, de o que você leva lá para cima e como você leva lá para cima, isso por si só foi um aprendizado. E assim, vários me ajudaram muito nisso, assim, acho que em especial, assim, naquele momento especialmente o Jackson e o Gouveia me ajudaram muito nesse processo, o Silvio em termos da estratégia tecnológica como um todo, mas o Jackson e o Gouveia muito na questão de business da coisa, de estratégia, né, de como você levar. Depois de um momento o Jackson saiu, e aí o Dimas começou a ter esse papel de forma mais forte. Então, foi uma combinação interessante aí disso. E isso começou em 2020, né? E levamos até agora, esses últimos 4 anos aí de empresa. Porque o rito de uma reunião de conselho, né? Tem ali as suas peculiaridades. Não só o que levar, o que não levar, mas quando votar, todo mundo tem um bom entendimento do que está sendo exposto para realmente pegar, né, o melhor deles no curto espaço de tempo que tem para ser aproveitado. E assim, especialmente no começo ali, o Jackson, que era o presidente do conselho naquela época, um cara, super experiente, assim, muitíssimo experiente, e ele sabia muito bem quando um assunto precisava ficar para uma próxima rodada ou quando já estava pronto para ser trabalhado ali. Entendeu? Então, a gente conseguiu fazer uma dobradinha bacana no sentido de que, olha, isso aqui
Ó, a gente discutiu aqui, mas ó, isso aqui precisa de mais trabalho. Uhum. Às vezes eu achava que o trabalho já estava feito. Eu disse, não, isso aqui precisa de um pouco mais de trabalho, a gente precisa embasar isso aqui melhor, ou essas questões aqui não estão bem trabalhadas, a gente precisa aprofundar mais. Vamos fazer isso aqui e a gente traz na próxima. E aí a gente conseguia meio que ir mediando dessa forma. E assim, eles abriram muito a cabeça para uma série de outros aspectos que não eram da realidade da empresa. Então, por exemplo, padrões de compliance, de governança, né, assim, de auditoria, de como lidar com temas jurídicos, por exemplo, situações de negócio mesmo que aconteciam. O pessoal conseguia trazer a experiência deles ali. Ah, legal. E como é que você, como CEO, passando por esse processo, e você vê que tem muito empreendedor brasileiro indo buscar investimento, passando por querendo criar essa jornada, como é que você traduzia isso? Como é que você filtrava e comunicava essas mudanças, esse direcionamento estratégico, vindo não mais de vocês que estavam ali no dia a dia, mas de um conselho para o pessoal da empresa, para os funcionários? Como é que era essa relação? Legal, eu acho que assim, primeiro isso partia de um relacionamento de muita confiança que a gente tinha com o time. Então, assim, como a gente manteve a cultura, a identidade, a autonomia e a independência da empresa, isso, especialmente no começo, foi uma coisa muito suave, assim, e isso foi uma estratégia deliberada, assim, nossa com o conselho, dizer, ó, assim, a gente não quer que, pô, a Embraer comprou 51% da empresa, não é para mudar do dia pra noite e, tipo, ficar todo mundo, sabe, mudar o logotipo, não, assim, vamos fazer isso aqui como um processo, pô, de aculturamento e uma coisa mais gradual. Então, foi uma coisa deliberada nesse sentido. E a gente, de certa forma, preservou o time dessas mudanças. Preservou não é a palavra certa, assim, mas enfim, a gente não mudou muita coisa no começo da forma de fazer. A gente trouxe as vantagens da Embraer, digamos assim, sem trazer o peso de uma corporação gigantesca como é a Embraer. E isso funcionou muito bem. Então, eu acho que partiu daí, assim, o pessoal não foi uma ruptura. Não foi uma ruptura, foi algo assim que, ok, pô, subimos um degrau aqui, uma série de aspectos, mas continuamos aqui, a gente continua a se comunicar da mesma forma, continua a ter carnaval e a confra da empresa e etc, etc. A gente continua a fazer o que a gente sempre fazia. E isso foi mudando gradualmente, né? A gente foi, inclusive, com o próprio crescimento da empresa. A gente saiu de, sei lá, 180, 200 pessoas para 600 ali no pico, 650, até a gente vender o Alarme, etc. Então, o próprio crescimento da empresa foi trazendo essas mudanças, entendeu? Assim, assim, pô, tem que ter mais processo, tem que ter um RH estruturado, tem que ter, né, assim, algumas regras aqui de como é que a gente faz as coisas, algumas coisas tem que estar mais documentadas. Então, os relacionamentos, a gente sempre prezou pelo relacionamento pessoal, né, mas, pô, tem aqui um profissionalismo, uma cobrança, né, um resultado, etc. Então, isso veio que meio que junto com o crescimento da empresa. E sabe o que não pode acontecer? Quando tem um movimento desse, eu já passei por alguns, que às vezes você está conversando com as pessoas e chega a seguinte informação: tem que fazer isso porque o conselho mandou. Não é isso. Não é isso. O gestor, ele absorve a ideia, compartilha do objetivo, da missão, e a partir daí ele vai orquestrar tudo para que chegue lá. Mas não é que aumentou a meta porque o conselho quer, não é porque tem mais processo. Não, é porque a empresa vai chegar lá e nós precisamos de vocês. Você tem que ter ownership, bater no peito e dizer assim, a gente está fazendo isso porque a gente precisa fazer, porque é o que é o certo. É o certo. Não é porque o conselho pediu, ou fulano, ou beltrano, ou uma questão dessa. Então, esse debate do que fazer do ponto de vista estratégico rolava lá em cima, e quando a gente precisava trazer isso para a empresa como um todo, era como algo unificado. Só isso aqui é o que a gente vai fazer. Entendeu? E por causa disso. E da mesma forma, as coisas subiam também. Então, por exemplo, nessa época o Alarme, né, que é um produto que depois virou uma empresa e que depois a gente vendeu essa empresa para o Serasa Experian no ano passado. Em 2020, quando a Embraer entrou, o Alarme era muito pequeno, assim, era muito menor do que ele acabou sendo. E ele era parte do plano, mas ele não era tão grande no plano quanto ele acabou se tornando. E ali foi um negócio que a gente está trabalhando isso aqui, a gente trouxe ele para cima, começamos a explicar o potencial desse negócio, e ali foi que a gente foi aculturando o conselho também. E é muito mais difícil você explicar um produto tecnológico como, né, um antifraude baseado em device context, XPTO, com motor de risco, do que fazer um pentest. Do que fazer um serviço XPTO de pentest, que o cara, ok, isso aqui é redução de risco, com consultoria e tal, a pessoa já entende. Então,
foi uma via de mão dupla, né? E assim, eu agradeço aos conselheiros ali que souberam mediar esse processo. Assim, eu acho que eu tive muita sorte. Sorte não é a palavra, porque eu acho que a gente também Trabalhou a muito gente também ali pra trabalhou isso. muito Sua assim, nesse parcela de sentido. culpa, sua Mas parcela de culpa é bem grande nessa sorte. eu espero que sim, mas assim, funcionou. Eu acho que o principal é isso, funcionou. E quando a gente olha esse deal do Alarm é impressionante, né? Porque esse deal é quase o mesmo tamanho de deal do processo no início da Embraer, né? Foi assim. E era um valor ali que não estava no radar de ninguém quando a Embraer fez o investimento. Exato. Ele Entendeu? apareceu no processo, Ele então. apareceu no processo. Veja, ele era um Foi produto criado, ali, né? ele foi criado nesses 4 anos, assim. A gente trouxe uma empresa que era um produto que a gente achava tecnologicamente que tinha potencial, né? Tinha um insight ali. Lembro bem dele. Você lembra? Exatamente. Você tava lá, cara, no tava lá. começo. Você achou que bateu bastante cabeça com esse negócio, assim, mas todo mundo falava, isso aqui tem futuro, isso aqui tem futuro. Exatamente. E acabou virando um negócio que, enfim, tá aí. A gente vai ter que caminhar para o finalmente, mas antes eu gostei, Fabrício Costa, um grande amigo meu também, a gente estava numa reunião e ele comentou assim, na primeira, na verdade era o sócio dele que estava falando comigo, a primeira empresa que eu tive os investidores de fora, para mim foi a pior coisa ter o CFO deles, ter toda a governança e tal. Na segunda empresa que eu abri, eu não vi a hora de ter esse pessoal lá dentro, porque isso já me habilitava, né, em processo de governança num patamar muito diferente do resto do mercado, e tá com um investidor-chave também me colocava em outras mesas de negociação, né? Para quem está nessa jornada de receber investimentos, como que você vê com quem você vai falar? Quem você vai trazer para a mesa para negociar? Olha, você assim, você tem que ter um parceiro de negócios, chame CFO, chame COO, etc. Você está falando de negociar em termos do lado da empresa. Isso. Exato. Então, assim, você tem que ter alguém ali que consiga dar credibilidade técnica no assunto financeiro, quando você está falando de projeção, de receita, de projetar custo, etc. Qualquer processo de investimento, você vai ter que modelar um crescimento futuro da empresa, de receita, de gastos, de custos, de despesas, etc. Então, assim, isso é um pedaço essencial do valuation da empresa, e por mais que o empreendedor seja bom, assim, você precisa ter alguém ali que consiga... Um profissional. Um profissional. A gente tinha isso na pessoa do Fernando Moraes, sócio da empresa também, que tinha esse background. Depois ele virou COO, na hora que a Embraer entrou, ela trouxe um CFO, que continua sendo CFO, querido Marcos Kitchen, abração. Mas naquele momento da gente buscar investimento e depois de fazer a parceria com a Embraer, o Fernando era essa pessoa. Então, assim, eu tava lá, vendendo o sonho grande, e a empresa, e a cultura, e o produto, e etc. Mas, assim, na hora de falar de número, ele não quer escutar do empreendedor. Veja, ele quer, mas assim, assim, esse cara aqui, eu preciso essa falar... linha aqui, né? Isso exato. Essa projeção, essa modelagem, essa forma de contabilização, enfim, isso precisa ter um embasamento profissional de fato. E isso varia de acordo com a rodada. Talvez você não precise isso no seed, talvez você nem precise isso muitas vezes o Series A é quem traz esse profissional mais tarimbado. É dali pra frente. E dali pra frente. Mas assim, como a gente já estava falando de uma rodada maior, né, etc., assim, você tem que ter muita segurança de que aquela projeção financeira, ela cai de pé. Senão, você não tem credibilidade. E aí isso reflete no seu valuation, reflete no seu deal, e você não vai ter um acordo tão bom e não vai ter uma relação que funcione, assim. Eu acho que essa coisa de trazer sócio, eu tive muitos sócios na vida, já sei lá, mais de 15 essa altura, com as várias rodadas e pessoas e etc, etc. E assim, você tem que construir pensando no day after. Entendeu? Assim, então, assim, quando você está trazendo investimento, você está trazendo um sócio que vai estar ali trabalhando com você. Cara, faça isso funcionar. Assim, pense no day after. Não é o dinheiro, é o conjunto de pessoas e profissionais que vão estar ali depois para fazer aquilo funcionar. E se a dinâmica não funcionar bem, se não tiver confiança, se tiver uma desconfiança, será que esse número cai de pé? Será que não é? E tal. Isso mela tudo, cara, assim, assim, vira um peso no pé, quando o que você precisa é estar acelerando, entendeu? Essa era a minha última pergunta. Pô, não, eu não tenho mais pergunta, não. Tô bastante satisfeito com o nosso papo, acho que foi uma experiência, ouvir a experiência do empreendedor, acho que é riquíssimo. A gente tem poucos empreendedores de sucesso no mercado de cibersegurança nacional que cumpriram a jornada. Temos diversos empreendedores que ainda estão na jornada de sucesso e a gente torce para que cada vez mais aconteçam, mas ter a oportunidade de ouvir do Lincoln toda essa jornada que se encerrou de uma forma brilhante, assim, completa,
é muito legal de ver que é possível. Eu acho que é inspirador para que todo mundo Sim. que tá nessa jornada veja um exemplo de que dá certo e siga os exemplos certos que a Tempest e o Lincoln colocaram no mercado. Não cometa os erros que a gente cometeu, né? Exato, no mínimo isso, no assim. mínimo isso, Aprender com o que dá pra aprender, mas não cometeu Mas os erros. essa parte aqui não faz, não. Mas eu acho que ouvir isso aí é enriquecedor para todo mundo que tá no mercado, que tá empreendendo. Mas acho que tem a pergunta de $1 milhão, sim, ou até mais, né? E daqui pra frente? Cara, daqui pra frente é sabático. Olha! Né? Enfim, é descansar, estudar, assim. Eu acho que tem muita coisa interessante acontecendo no cenário, né? Assim, tem essa fronteira nova de IA, tem coisas aí que estão aparecendo. O cyber vai continuar a ser um campo riquíssimo, seja lá como ele for daqui pra frente. Né, assim, vai mudar, a única certeza é essa, vai continuar a mudar. O mercado ele tá maduro, assim, sob uma determinada ótica, ele tá maduro e amadurecendo. É um tema assim que já tá, integrado em mais ou menos grau dentro das empresas. Já saiu do porão, já tá na saiu maturidade. do porão, já tá na maturidade. E o que eu acho que vai acontecer é que tem algumas revoluções tecnológicas aí que vão meio que resetar o jogo. Como sempre acontece. Quanto? Então, assim, IA, eu acho que vai mudar muito o cenário. Não é agora, se projetando 5, 10 anos para frente, vai mudar bastante o cenário. Toda essa coisa aí de dinheiro programável, cripto, etc., e seja lá a forma que isso for tomar na frente, também é um outro negócio que vai mudar bastante o tabuleiro. Então, eu acho que é sempre isso, assim, você cresce, tem um ciclo de maturidade, e depois vem alguma revolução tecnológica que opa, mudou aqui o tabuleiro de novo. E aí começa tudo de novo. Mas os meus planos, por enquanto, é descansar, ficar com meus filhos, curtir minha esposa, levar os cachorros pra passear e brincar carnaval. O carnaval vai começar em dezembro esse ano. Que Deus queira. Ai, que bom. Poxa, que conversa incrível. Mais uma vez, parabéns pela jornada, por compartilhar com a gente. A gente aprende muito, né? Super obrigado pelo convite, pessoal. Com esse super episódio, encerramos a temporada de 2024. 2025 teremos muito mais, mas precisamos do seu apoio. Ative o sininho, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso. E com isso, desejo a todos boas festas, um feliz ano novo.